Pessoal, boa noite, Pai Senhor. Uma noite abençoada para vocês nesse domingo. Hoje, dia 15 de dezembro de 2024. 15/12. Deus vem falar conosco através da palavra dele. Hoje eu estava reparando, uma coisa que eu estava meditando e ouvindo na igreja esses dias. Hoje o evangelho, a maior parte do evangelho, é um evangelho em busca do milagre. As pessoas querem cura, libertação, salvação, restauração, saúde, está tudo certo. Não tem problema nenhum estar em busca de milagre, mas não é só isso que Deus tem. Não é só isso que Deus tem. Eu sempre dei o exemplo de Simão Cireneu, que foi para a festa da Páscoa com a roupa branca para receber uma gota de sangue lançada no meio da multidão pelo sacerdote, através do hisopo, que era uma planta que ele molhava no sangue do cordeiro e lançava na multidão. E ele teve o privilégio de carregar a cruz do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Carregar a cruz de Jesus e teve as suas vestes totalmente banhadas com o sangue do Cordeiro. Então o que Deus tem para nós é muito mais do que aquilo que nós mesmos temos. O que Deus tem para nós supera todas as nossas expectativas. Eu não estou dizendo que tem algum problema você querer um evangelho de milagres. Não tem problema nenhum, mas o maior milagre é a salvação. Esse é o maior milagre. Então, assim, 90% hoje das igrejas, ministérios, canais, no YouTube, qualquer rede social, foca no que Deus pode fazer e não no que Deus é. Foca naquilo que Deus pode proporcionar e não naquilo que é servi-lo, é viver na presença dele. Então toda vez que eu falo, é um discurso chato, é uma mensagem chata, é uma mensagem que as pessoas não estão muito afim. Todo mundo quer ver o incêndio sendo apagado. As pessoas não querem esse negócio. É apagar um incêndio. Alan, eu tô com uma angústia, eu tô com uma aflição. O que me motivou a buscar a Deus foi um BO que deu na minha vida. E tá tudo certo, e Deus tem poder para resolver. Deus não só tem poder, como Ele quer. O Senhor é um Deus abençoador, ou seja, Ele gosta de abençoar. Ele gosta de operar, sabe, de transformar os cenários. Ele gosta, isso aí é do Senhor, ele tem prazer nisso. Mas não é só isso. Não é só isso. O problema é que as pessoas, elas querem viver apenas isso. Apenas. Parábola das 10 dracmas, a dracma perdida. Lá nos evangelhos. Aí você tem ali uma mulher que ela perde uma dracma, fica com 9. Mas ela busca desesperada a dracma perdida. Ela ficou com 9, Então, assim, ela busca diligentemente. Porque a dracma perdida, e isso aqui é um sentido profético espiritual, fala da salvação. O que adianta você ter todos os dons, Paulo vai dizer, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu profetize, se não tiver o amor, nada teria. Nada teria. O amor é esse, é o dom supremo. Qual é o maior ato de amor? Jesus morreu na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então qual foi a dracma que ela perdeu? O amor, a salvação. Então não importa ter os 9 dons. Os 9 ficaram na mão dela, mas ela estava desesperada porque ela perdeu o mais importante. O que adianta pregar, cantar, falar, profetizar, ser usado, uma pessoa muito usada em intercessões e tudo mais, tem os 9 dons. Mas não tem a dracma que se perdeu. A dracma de valor imensurável. Então, meu irmão, minha irmã, foca na salvação. Foca na salvação. Porque, olha só, as demais coisas serão acrescentadas. Mas não dá para saber que demais coisas serão acrescentadas. O texto diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. No meio dessas demais coisas, não são todas as demais coisas. Algumas demais coisas não serão acrescentadas. E está tudo certo. Tem gente que vai passar a vida toda orando por uma cura e não vai viver a cura. E não tá dizendo, e eu não estou dizendo com isso que você vai morrer daquela doença. Não vai ser curado, mas também não vai morrer. Só que Deus vai te sustentar. Vai te sustentar. Tu vai viver a vida toda com aquele mal. E vai viver. Vai morrer de outra coisa, mas não vai morrer daquilo. Talvez até lá na frente, em algum momento você leve, mas tem gente que vai passar por um processo de divórcio, vai buscar uma restauração e não vai ver restauração. Eu não estou desanimando você. Eu estou dizendo que Deus não é servo do Senhor chamado você. Deus não é nosso servo. Eu sempre falo aqui. Então qual é a dracma perdida? É a salvação. Busca, varre a casa, limpa, tira toda sujeira, toda sujeira, todo lixo. Coloca a tua vida em ordem, porque é a salvação. É a palavra de Isaías para Ezequias. Põe em ordem a tua casa, porque morrerá, não viverá. Morrerá, morte física. Não viverá, morte espiritual. A morte da alma. É isso, é perder a salvação, perder a vida eterna. O maior dano,
as cartas de João para as igrejas da Ásia Menor. Ele fala para Esmirna, tu não provarás da segunda morte, o dano da segunda morte. O pior dano não é o dano da primeira morte, não, irmãos. Essa vida nossa aqui de diclofenaco de potássio, de paracetamol, de Dorflex vai acabar. Todo mundo vai morrer, isso é fato. Se Jesus não vier, morreremos. O maior dano que pode haver é o dano da morte da alma. A alma morta, a alma condenada a uma vida sem Deus, a uma eternidade, não é uma vida, a uma eternidade sem Deus. É um eufemismo que eu gosto de usar, que é o inferno. Esse é o maior dano. Então, a dracma perdida, ela foi achada. Quando aquela mulher buscou. Ela poderia ter se acomodado sobre as 9. Tem muita gente se acomodando sobre os dons, né? Não, olha, porque eu tenho aqui, ó, minha vida, Deus me deu esse talento, Deus me deu essa bênção, Deus me deu isso aqui, eu sei fazer muito bem. Está acomodado nos dons. Ela foi atrás daquilo que ela perdeu, que tinha mais de valor do que aquelas que estavam com ela. Então, como falei, é um evangelho de milagres. É um evangelho de mover. É um evangelho de mover. É o evangelho do agitar das águas. Não, porque eu soube que naquela igreja lá, um anjo passa. Quando o anjo passa, o primeiro que se lança nas águas é curado. Tem gente que está 38 anos aí, ó. Uma igreja em outra. Vai para outra, vai para lá, vai para cá. Vem daqui, vai para lá. Volta dali, volta. Não fica, porque você vai ficar numa igreja. Você vai ver que a igreja tem problemas. Naturalmente, né? Tá até conversando isso agora, recente. E a gente naturalmente, a gente vai observar que a igreja tem problema. Então toda igreja tem problema, então não vai ficar nenhuma. Então tem que ficar numa igreja que tem problema. Alguma que tem problema, tu vai ter que escolher. Mas as pessoas, não era isso a pauta da conversa, as pessoas elas buscam hoje o mover das águas. Jesus chega pro cara lá, pro paralítico, e fala: rapaz, o que queres que eu te faça? Estava diante da solução. Ele estava diante da salvação. Yeshua, a salvação de Deus para o homem. Jesus. Ele não, porque conta um monte de história triste, autocomiseração, pena de si mesmo, dozinha, mimimi. Jesus já, mas queres ficação? Você quer ser curado? Você quer a bênção mesmo? Está diante de mim, varão. Receba a bênção. Então Deus tem uma bênção. Agora, várias bênçãos, mas a maior delas é a vida eterna. É a salvação. Não despreza isso não, minha irmã, meu irmão. Fica atrás do pote de ouro doido, gospel, que as pessoas estão aí não buscando, não. É um pote de ouro gospel, né? Só vive atrás do elan. Qual é o elan? O elan da coisa é um milagre, é um mover, é o manto, é o véu, né? O cajadinho, é a restauração. Teve um dia que a irmã falou para mim, falou que a restauração do casamento dela estava no mesmo patamar do que a salvação. Falei, sangue de Cristo tem poder. Que idolatria, irmã. Que idolatria. Jesus não derramou uma gota por esse motivo. Derramou para salvar. Para pagar um preço. Teotelestai. O preço foi pago. Você não precisa de mais nada. Eu cumpri a lei por vocês. Eu paguei o preço por vocês. Eu absolvi vocês. Em mim vocês são justificados. Não nas vossas obras mais. Mas através do meu sacrifício. Que é único, suficiente e agradável. Teotelestai, o preço foi pago, está consumado. É isso, meus irmãos. Essa é a nossa herança. Essa é a nossa porção. Tem um louvor muito lindo, né? Tu és a minha porção, a minha herança. Vencedores em Cristo. Antigo toda a vida. Lindo, lindo. E aí diz, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Era o Salmo dos Levitas, né? Se não me engano, o Salmo de Asaf. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Eu não tenho outro bem, eu não possuo outro bem, senão a ti somente. Ele é o suficiente. Ele é suficiente para nós, em nós. Deus abençoe vocês. Pai, Senhor.